sagrada do meu coração, vamos a uma super aula hoje de geologia envolvendo o relevo brasileiro. Vamos cercar aí para os vestibulares e para o Enem, para você gabaritar e conquistar a sua tão sonhada vaga. Vamos falar aí primeiro da característica geral do relevo brasileiro. O relevo brasileiro é um relevo antigo e desgastado com predomínio de planaltos. Essa é a classificação geral. Um relevo antigo e desgastado com predomínio de planalto. Vamos ver aqui os conceitos básicos, tá? Nós temos duas teorias aí aceitas sobre o que é planalto e o que é planície como parâmetro, tá? Então a gente tem que cercar para você. Alguns geólogos a classificam como o planalto, um relevo acima de 200 metros de altitude. É um planalto, beleza? Tá, e abaixo então seria uma planície. Então acima de 200 metros eles classificam como um planalto. Essa é a classificação mais antiga. Abaixo, planície. Tá, Marcelo, e uma depressão? Uma depressão é uma área erodida que pode estar ao lado de um planalto ou ao lado de uma planície. Alguns aí geólogos classificam 300 metros, eles usam o parâmetro 300 metros de altitude, acima planalto, abaixo planície. Aí vem uma polêmica bem interessante também, a questão das montanhas, tá? Tem alguns geólogos que falam que no Brasil não tem montanhas. Por que, Marcelo? Porque eles classificam montanhas apenas formação por dobramentos modernos. Como no Brasil não temos formação por dobramentos modernos, eles classificam que no Brasil não há montanhas. Outros geólogos já classificam que sim, que no Brasil tem montanhas bem antigas da era pré-cambriana, mas que correspondem a uma pequena parte do Brasil, né? Corresponde a mais ou menos 5% do relevo. Então, uma pequena parte aí. Então, eles classificam o Brasil como formação de planaltos, tá? Mas não de montanhas. Então, tem essas duas classificações que você vai interpretar a questão. Obviamente, tem que estar no enunciado para você assim entender. Eu vou mostrar aqui para você na prática como é que é isso. Fique tranquilo, vem comigo para cercar, beleza? Então, essa é a classificação geral, tá? Então, vou fazer aqui um exemplo, ó. Isso aqui pode ser um planalto, desde que esteja no mínimo 200 metros do nível do mar, beleza? Aí nós temos vários tipos de planalto. Nós temos o planalto do meia laranja, nós temos chapadas, nós temos colinas, né? Aí nós temos as serras, que é esse conjunto de montanhas. Tudo isso aí, obviamente, você viu no seu ensino fundamental e você viu no seu ensino médio. Estamos dando apenas uma revisada para você poder entender a nossa aula do relevo brasileiro, beleza? Podemos apagar? Tá, já vou falar para você durante a explicação por essas observações. Então, a gente só fez aqui, né, uma observação inicial para introduzir o conteúdo. Depois, quando eu explicar o relevo brasileiro, eu vou colocar, ó, tal classificação, tal geólogo classificou assim, tal assado, eu uso isso como parâmetro para você entender com mais propriedade. Primeiramente, eu quero fazer aqui para você um mirado, olhe bem para cá, para entender a classificação geral do relevo brasileiro, sem nenhum geólogo específico, né? Nós temos a classificação de Haroldo Azevedo, a classificação de Aziz Abissaber e a de Jurandir Rossi, que você verá na aula. Mas a classificação geral, não seguindo nenhuma dessas, tá? Nós vamos falar para você. A gente divide o Brasil em dois grandes blocos de planalto. O primeiro planalto, que eu vou chamar aqui para você, ele é o Planalto das Guianas, que é onde ficam os pontos mais altos do Brasil, que fica lá, por exemplo, o Pico da Neblina, que é o mais alto, que fica no estado do Amazonas, na Serra do Imeri, né? Tem cerca de 3.000 metros. Nós temos o 31 de Março, nós temos, né, o Monte Roraima. Então são tudo elevações aí, né? São um dos pontos mais altos do Brasil, figuram entre os 10 pontos mais altos do Brasil, que figuram nesse Planalto das Guianas, um planalto aí antigo da era pré-cambriana, beleza? E o Planalto 2, que eu vou chamar aqui para você, ele é conhecido como Planalto Brasileiro. E esse Planalto Brasileiro, ele vai ser subdividido. Beleza? Aqui não são, né, o nome dos pontos mais altos, e sim as porções. A gente divide em porção como se fosse 2A, né, o 2B, o 2C e o 2D. Tá, Marcelo, qual é então? Vamos fazer diferente aqui. Qual é o 2A? O 2A é conhecido como o Planalto Central Brasileiro,
que é formado principalmente por chapadas, beleza? E o ponto B, Marcelo? O ponto B é conhecido como Planalto Nordestino. Esse Planalto Nordestino, é um Planalto antigo e desgastado. Em destaque para o Planalto da Borborema, que ele é muito importante, você aprendeu isso comigo em clima, que ele impede a passagem da umidade. Então é o famoso Planalto da Borborema, também antigo e desgastado. O nosso Planalto C é o Planalto Atlântico, tá? O Planalto Atlântico ou litorâneo, que é formado por serras, por escarpas também, o Planalto Meia Laranja, beleza? O Planalto D é o Planalto Meridional. Esse Planalto Meridional mais no sul do Brasil é formado por serras, chapadas e colinas mais no extremo sul, que é aquela do Teletubbies, aquele Planalto suavezinho lá, bonitinho para você. Então aqui a gente divide o Planalto nessas duas porções, como eu falei, 1 e 2, e o 2 aqui subdividido, beleza? Tá, Marcelo, e planície? Sim, planície nós temos 3. Essa aqui que é uma grande planície, que é a planície amazônica, beleza? Aí nós temos uma outra aqui, que é a planície do Pantanal. E temos, obviamente, no litoral, a planície costeira ou planície litorânea. Aqui é a classificação geral. Como é que pode aparecer no vestibular? Eles podem botar assim um traço e falando: a pessoa saiu desse ponto até aquele ponto, quais foram as unidades respectivas que ele passou. Então, você tendo essa classificação geral, você consegue entender. Marcelo, tu vai cantar? Canto, eu canto porque eu gosto. Marcelo, mas tua voz é ruim. Mas tem emoção na voz da unidade. Então, a musiquinha breguinha tem lá no Geoflix, que é um pagodezinho maneiro que o Marcelo fez. Pegou a música lá do Exalta Samba, que é um pagode maneiro, para você dançar lá agarradinho, aquela música lá do Valeu. Então Marcelo explicou assim para vocês: ficou mais fácil passar no vestibular. Ouça as dicas quentes que eu vou te falar sobre o nosso relevo. Planalto que mais vejo, o das Guianas, o mais alto para nós, Roraima 31 e o Neblina Sóis. E tem o brasileiro bem dividido, eu vejo no centro com chapadas, litoral, serra e escarpas, no sul serra e colinas, com terra roxa, nordeste é erodido, Borborema, meu amigo, não deixando a umidade lá penetrar. Valeu, também tem planície meu, Amazônia e a litorânea. Valeu, Pantanal, não se esqueceu, ela vive bem alagada. Brega, né? Mas a planície do Pantanal, no dado que eu falei aí, é a planície, a maior planície alagada do mundo. Bom, aqui é só uma revisão, descontraímos, vamos sério, que o conteúdo hoje pega braba aí, rapaziada. Vamos estudar, beleza? Aqui é a estrutura geológica, tá? Então, sabe que existem 3 tipos, mas no Brasilzão, 2 tipos. Quais são os tipos, Marcelo? Nós temos os dobramentos modernos, que não tem no Brasil. O Brasil não está em área de encontro de placa tectônica, então não tem dobramento. Quais são os 2 que tem no Brasil? Escudos cristalinos e bacias sedimentares. Pergunta a você, alunirado, o que tem mais no Brasil? Opção A, bacias sedimentares. Opção B, bacias sedimentares. Pensa bem? Muito bem, bacias sedimentares. Nós temos 64% do relevo brasileiro, tem a estrutura de bacias sedimentares. E 36% de escudo cristalino. Marcelo, para que eu tenho que saber isso? Cai lá no vestibular. Mas o que eu tenho que associar? Associa a questão da geologia de minérios, de fontes de energia. Quando eu falar petróleo, é bacias sedimentares ou bacias sedimentares? Muito bem, bacias sedimentares. E quando eu falar jazidas minerais, é escudo cristalino ou escudo cristalino? Muito bem, é escudo cristalino. Então o Brasil ele tem grande formação de minérios, tem um grande percentual e também tem boa reserva, como eu falei para vocês, de petróleo, figurando aí entre os países que mais tem petróleo no mundo. Está entre os 15 países no mínimo. Essa colocação, você vai ver a nossa aula de petróleo lá, dá uma olhadinha para a gente entender com mais profundidade. Aqui eu tenho um perfil do relevo como se fosse seguindo a América, tá? Então se você olhar, alunirado, vou apagar, tá? Para você aqui seguir contigo a minha lógica, nós vamos aqui estudar. Mas pra quê, Marcelo? Porque nós vamos passar no vestibular na marra, Nós vamos passar nessa vaga, vamos conquistar essa vaga em medicina, em direito, em odontologia, e na marra, vamos pegar essa vaga aqui na unha, aqui, ó. Galera ligada no meu coração, se você olhar aqui um perfil da América inteira, do continente americano, ela vai ter esse perfil aqui do relevo, ó, vai ter esse perfil aqui do relevo, beleza? Basicamente é assim, como é que é?
essa primeira parte aqui, ó, mais à esquerda, né, nós temos uma pequena planície aqui, o Oceano Atlântico, geralmente tem uma pequena planície estreita, depois é uma área formada por escudos cristalinos, desde lá da América do Norte, aqui no mapa, né, até aqui a América do Sul, desde a região dos Apalaches lá, até aqui a Serra Brasileira, são formações antigas, do tipo escudo cristalino. Aí nós temos uma área central formada por bacias sedimentares grande, beleza? Grande sedimentação, obviamente tem aqui no meio alguma formação por escudos cristalinos, mas é o que predomina, são as bacias sedimentares. E mais a oeste nós temos uma área formada por dobramentos modernos aqui, ó. Tudo isso aqui é cadeia montanhosa unirada, ó. Ao norte, montanhas rochosas, Serra de la Madre, Cordilheira dos Andes, toda essa área formada por dobramentos modernos. Viu como é fácil? Galera, a classificação do relevo do Brasil. Agora você vendo meus olhos azuis marinhos aqui para poder entender a parada. Nós temos 3 classificações. Nós temos o Haroldo Azevedo, o Wasabi Saber e o Jurandir Ross. O que chama a atenção? A Jurandir Ross é a mais moderna. Não é a que mais cai historicamente, é a mais aprofundada. Nós vamos cercar as 3 para vocês. A que mais cai é a de Aziz Abissaber. Porém, tu tem que se garantir. Vem comigo para garantir. Começamos com a primeira, a do Haroldo Azevedo, né? A mais antiga aí, década de 40. Essa classificação alunirado, ela seguiu como parâmetro apenas a altitude. Então, claro, definiu, né? Então, acima de 200 metros planalto, abaixo planície, acabou. Isso aí é a classificação dele. E ele divide o Brasil um pouco diferente, ó. Ele não considera o planalto nordestino, presta atenção aqui no mapa, ó. Ele considera tudo como planalto atlântico. Então, ele divide em planalto das Guianas e o brasileiro. E o brasileiro divide em central, atlântico e meridional. Beleza? Aí, Marcelo, planície amazônica, planície do Pantanal, planície costeira e mais uma planície. Lá no extremo sul ele classificou como planície dos Pampas, beleza? Então essa é a classificação. Tranquilaço, né? Tá, galera, e agora? O Wasabi Saber, tá? O Wasabi Saber, ele vai classificar, é o mais famoso aí, geólogo do Brasil, envolvendo a geomorfologia, né? A forma do relevo. Ele fez aquela classificação de domínios morfoclimáticos, beleza? Então, ele divide o Brasil um pouco diferente, tá? Então, ele divide o Brasil em Guianas e brasileiro. O brasileiro ele divide em central, igual ao outro. Agora ele considera o nordestino. Além do nordestino lá, que tem o Planalto da Borborema, ele divide em Planalto Maranhão-Piauí. Então isso fica fácil para você diferenciar, tá? Ele divide em planaltos e serras do leste e sudeste, planalto meridional, e o que o Azevedo considerava uma planície, ele chama de planalto uruguaio sul-rio-grandense. Então ele divide em mais 3 planaltos. Lembra? Ó, lá o Azevedo não considerava o nordestino, ele considera 2 no nordeste. E o que o Azevedo considerava planície, ele considera planalto uruguaio sul-rio-grandense. E 3 planícies: a amazônica, a do Pantanal e, obviamente, a costeira. Nessa classificação, ele vai usar, além da altitude, os fatores do clima, interferência no clima, por isso que ele cria os domínios morfoclimáticos, tá? Associando, né, como ação no relevo. E aqui comparando as duas para ficar bem claro para você, olha o mapa, né? Então aqui não tem classificação nordeste, aqui nós temos duas, o nordestino e o Maranhão-Piauí. Né? Aqui o que é planície dos Pampas, ele chama de Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense. E o resto, praticamente a mesma nomenclatura. Beleza? Vamos lá, Marcelo. E agora, Jurandir Ross. Jurandir Ross divide o Brasil em 28 unidades. Essa classificação ali pro final da década de 80, de 89 para a década de 90 ali, né? Através de um projeto chamado Radam Brasil, foto, né? Sensoriamento remoto, o avião batendo foto, fotografando, e levam isso, obviamente, para o centro de cartografia e tem uma classificação muito mais precisa. Você prestar atenção bem que eu falei até agora em planalto e planície. E o Jurandir Ross, ele bota uma nova classificação em 28 unidades. Dessas 28 unidades, ele divide o Brasil também em depressões. Então, das 28 unidades, você está olhando aqui no mapa, nós temos 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Então, ele vai classificar lá 11 planaltos, beleza? Ele vai classificar mais 11 depressões. E vai também classificar em 6 planícies. Essa é a classificação, você pode ver aqui essa montanha. Marcelo, vou ter que gravar essas 28 unidades, tem cada nome aí, né, que parece um palavrão.
Não, aluno irado. Isso eu falo para você com segurança. Você tem que estudar a sua região. Então, obviamente, tem um bom senso, né? Então, vestibulares do norte do Brasil, você vai estudar e cercar ali a sua região norte, região sul. Obviamente, tem regiões que é muito mais fácil, tem menos unidades e os nomes são mais simples, e outras que os nomes são mais complicados. Porém, não é culpa minha, né? E nem quando foi feito Jura de Roça pensou, vou botar um nome bem difícil para ferrar aquele aluno lá que mora, né, na região norte, nordeste do Brasil. Não, né? Vem comigo aí, vamos cercar, não é tão difícil assim. Uma dica que eu começo de cara para você é o seguinte, né? Como é que isso pode aparecer? Eu tenho visto em vestibulares. Aparece o mapa lá, aparece o númerozinho, pergunta que unidade que é. Isso pode aparecer. Então, qualquer dica tu sabe que é importante para o aluno. Então, na numeração, tem a numeração lá, né? Naquela parte do sul do Brasil, por exemplo. Então apareceu um número de 1 a 11, já sabe que aquela unidade que está falando é um planalto, porque do 1 até o 11 são os planaltos. Se aparecer numeração do 12 até lá o 22, opa, tu sabe que essa área que eu estou falando é uma depressão. Isso pode aparecer, então pode te ajudar, eu tenho que falar para ti. E se a numeração aparecer acima de 23, lá o número 23, que unidade que é essa? Opa, tu já sabe que é uma planície. Então na hora de você assinalar, opa, se está acima do 23, isso pode me ajudar. Pode cair, já caiu e já ajudou o aluno, e é por isso que eu repito para você, beleza? Vamos seguir agora e vamos aprofundar. Começamos do sul do Brasil, tchê. Vamos lá começar falando do sul. É uma região fácil de gravar, tá? Então nós temos uma grande unidade, a maior unidade é o número 3, que é um planalto, que é Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná. Pega ali a porção oeste, beleza? Aí nós temos o 7, que é um outro planalto. O 7 é o Planalto e Serras do Atlântico, que pega mais a área litorânea, né? O Paraná, Santa Catarina e um pedaço do Rio Grande do Sul. Aí depois o último planalto é o 11, lá o Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense, beleza? Lá embaixo, lá para você. Aí depois nós temos duas depressões. Quais são as depressões? Essa 21, que é maior, depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, da cara do sul do Brasil. Pensou, meu Deus, falou que era fácil. É fácil, vem comigo entender que é jogado, ó. Então nós temos aqui Planalto e Serras do Atlântico, uma área depressiva, Planalto, Chapadas da Bacia do Paraná. Esse é o perfil que eu estou fazendo aqui para você. Depressão, beleza? Vimos que é uma depressão periférica, ao lado, né? Na periferia da borda leste, ó, aqui nós temos a borda oeste e aqui a borda leste da Bacia do Paraná. Então não é um nome complicado, vai parar e associar, beleza? Vem comigo, vem forte aí, tamo junto, hein? E a 22 é a depressão periférica sul-rio-grandense. Por último, a única planície do sul, que já caiu nesse vestibular, tá? Então lá, qual é o nome da única planície aí do sul do Brasil? Que seria a 27, que é a planície da Lagoa dos Patos e Mirins, que é a única planície do sul do Brasil. Aí você vai continuar e vamos agora para a região norte do Brasil, que agora o bicho pega, que é mais tempo. Nós temos um monte de aluno aí do estado do Amazonas aí, galera aí, né? Então é aqui o bicho vai pegar. Então vamos revisar, você vai desenhar, você vai anotar, pega um mapa em branco, vai anotando ali, né? Não precisa decorar, tem uma lógica também para te ajudar. Porém, se quando cai é uma questão de pouco índice de acerto. E você que é um curso difícil sabe, aluno irado, que essas questões é que fazem não passar e não. Porque, por exemplo, o curso com medicina, direito, odonto, a diferença entre quem entra e quem sai, eles são décimos. E essa questão, o índice de acerto é muito baixo. Então vamos cercar para você estar na lista dos aprovados. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, as 6 primeiras unidades do relevo estão na região norte. Então tu vai lá, primeiro, Planalto do Amazonas, né, ó, oriental. Aí tu sabe, Marcelo, como é que eu vou saber? Então tu pega aqui a região norte, o lado oriental e o lado ocidental. Então aqui, ó, beleza? Então o lado oriental. Tá, continua. O 2, Planalto do Parnaíba. Marcelo, onde é que fica isso? Aqui, galera, ó, né? Próximo aqui, região Tocantins, da bacia do Parnaíba, pegando já mais indo pro Nordeste. Aí depois, Planalto Chapadas do Parecis, né? Mais aqui pro lado sul, aqui indo para a região de fronteira com Mato Grosso. Depois, o 5, Planalto Residuais do Norte Amazônico. Então, mais ao norte, né? A área ali, temos grandes elevações, Monte Roraima tá lá em 5. Depois, para baixo, obviamente, o 6, né? Então, nós temos ali o 6, Planalto Residual do Sul Amazônico, né? Então, tá abaixo da região amazônica. Depressões, 4 depressões. Depressão da Amazônia Ocidental, opa, ocidental, lá de lá. Opa, chutar, tu vai eliminar
terminando lado e lado. Depois, 13, né? Depressão marginal do norte amazônico. Então, marginal às margens do Planalto Norte Amazônico. Então, logo abaixo, uma coisa bem óbvia. Depois, depressão marginal do sul amazônico, que seria o 14. Então, aqui cercando todo o Planalto Sul, a área depressiva, uma grande área depressiva. Depois, por último, o 20, né, que pega ali a região do Tocantins, a depressão do Tocantins, que é muito fácil para você gravar e memorizar. Então você vai pegando os pontos mais fáceis, tipo o Tocantins, o norte amazônico, isso que é mais fácil, né, a parte ocidental, a depressão ocidental, e vai sobrando algumas unidades para você daí sim acertar com mais facilidade. E duas planícies, a 23, que é a grande, é a planície do Rio Amazonas, e o 24, que é a planície ali, né, do Rio Araguaia, que são as planícies. Essa aí é a região norte para você. Aqui o perfil do relevo, lá a parte mais elevada do Planalto Norte Amazônico, e aqui mais o Planalto Residual do Sul Amazônico, toda a planície e as áreas depressivas. Fica muito fácil na cabeça se você que memorizar essa imagem aqui para poder entender e detonar no vestibular. Nordeste, galera, Nordeste sossegada, muito fácil gravar, poucas unidades. O 2 ali é um grande planalto, o Planalto do Parnaíba, beleza? Depois nós temos o que, Marcelo? Nós temos o 10, que é o bem famoso, que é o Planalto da Borborema, que é aquele que impede a passagem da umidade do mar. Então são dois grandes blocos de planalto. Tá, Marcelo? Depois nós temos o 19, que é uma grande depressão, que é a Depressão Sertaneja de São Francisco, que é a área ali que pega grande parte do sertão nordestino. E por último, a planície, que vai recortando todo o litoral, que é a planície litorânea lá do Nordeste brasileiro. Viu como é fácil o Nordeste? Ah, tá muito fácil. Olha aqui o desenhozinho. Planalto da Borborema, a Depressão Sertaneja e depois toda a parte lá que pega o Planalto do Parnaíba, que é uma grande área também. Viu lá? Ah, que delícia! Vamos lá, aluno irado, chegamos no Sudeste brasileiro, tá? A galera do Sudeste aí, beijão, aproveitar para dar beijo para todo mundo. Beijo para a galera do Sudeste, uma grande galera de Minas Gerais estudando firme e forte. Aí os carioca aí, meu irmão, vamos estudar aí, né? O pessoal de São Paulo também tá firme, nós estamos bem de aluno pra caramba. Rapaziada, galera irada do meu coração, aqui nós temos o Sudeste brasileiro. Então nós temos uma grande área que é o 7, bem famoso, o Planalto do Parnaíba, que vem lá desde o Nordeste, pegando até o Sudeste brasileiro. Depois nós temos o 8, que também é um grande planalto. O 8 é o Planalto Goiás, Minas Gerais, que pega mais na porção oeste da região Sudeste. Depois a área depressiva, nós temos a Depressão Sertaneja, que vai desde aqui subindo, né, por Minas Gerais até lá o Nordeste brasileiro. E depois nós temos outra depressão, que é a Depressão da Borda Leste da Bacia do Paraná, né, que pega aqui um pouquinho da região. E também a planície, né, costeira, que vai recortando o litoral do Sudeste até lá o Nordeste do Brasil, beleza? Centro-Oeste, galera, vamos lá, Centro-Oeste para acabar as regiões do Brasil. O Centro-Oeste tem mais classificações também, é tão difícil quanto o Norte do Brasil. O resto tudo moleza, hein? Vamos lá. Ah, galera, nós temos o quê? Dois planaltos. O Grande Planalto, que é o Planalto Chapada da Bacia do Paraná, pega grande parte aqui da região Centro-Oeste. E também o 9, que é o Planalto do Alto do Paraguai. Então são as duas grandes áreas de Planalto. Depressão, 4. Aí nós temos o 15, mais ao norte, Depressão do Araguaia, que já vimos lá, né, na região norte do Brasil. Depois 16, a Depressão Cuiabana, pegando ali mais, né, o Mato Grosso. Depois 17, lá na porção lá noroeste, que é a Depressão do Alto, né, Paraguai-Guaraporé, beleza? Do Guaporé. Depois 18, a Depressão do Miranda, pegando mais abaixo aqui, né, ao lado do Planalto do Alto Paraguai. Vamos ver se depois no desenho vai ficar mais fácil para você, fique tranquilo. E a planície, que é a planície do Pantanal, que é a maior planície alagada do mundo. Agora a gente meteu aqui um corte do relevo, pegando do Sudeste para o Centro-Oeste, que mostra lá todos o Planalto Serra do Atlântico, a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná, as áreas em destaque que mais aparecem tá aqui nesse desenho. Depois pega toda, né, Planalto Chapadas da Bacia do Paraná e lá a planície, né, do Pantanal para você. Galera irada do meu coração, é uma aula que exige atenção. Você tem bastante exercício para fazer, você vai fazer todos os exercícios. E vem firme aí, né? É um conteúdo aí que ele é difícil, mas é sossegado. Marcelo fala que é difícil, desanima. Não, não desanima. É para você prestar bem atenção, para você fazer as questões. Você vai buscar lá no aplicativo, vai fazer mais questões do relevo, porque quando aparece, né? Não, vou falar bem sério para você, não é comum cair no Enem esse tipo de questão, tá? Não é comum, quase não cai, né? Mas em vestibulares específicos, sim, aparece. Então você vai cercar, vai estudar e vai detonar na prova.
Um beijo no seu coração, eu confio em você, gosto de falar isso pra você, que eu confio em você, e você vai conquistar sim essa vaga, e vai mostrar aí, não para os outros que estão aí torcendo, né? Porque fica muito fácil para quem não estuda, também só estudava, também ficou estudando, passou, você vai passar para você, para o seu filho, para o seu pai, vai dedicar uma pessoa importante à sua aprovação. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.